Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Sabe, um dia eu perguntei o que estava acontecendo, mas ele desconversou. Não está acontecendo nada, Melissa. É impressão sua. É claro que está acontecendo. Você mudou comigo. Por que você não me conta? Se abre. Eu preciso saber. Ele dizia que era coisa da minha cabeça, mas eu sabia que não era. Eu notei que pouco a pouco ele passou a mudar cada vez mais comigo. E o pior é que até deixou de ir buscar a Camila na escola. Sua avó voltou a ir. No primeiro dia, por exemplo, eu estranhei e perguntei pelo Alain. E ela simplesmente disse que ele estava trabalhando. Fomos levando nessa base durante algum tempo, eu sentindo ele cada vez mais longe de mim, até que um dia tivemos uma conversa definitiva. Porque eu quis saber o que andava acontecendo para ele ter mudado tanto comigo daquele jeito. Exigi uma resposta. Falei que merecia pelo menos isso, uma explicação. No que ele falou: Melissa, eu ando com a minha cabeça mil. Tô cheio de problema. Não é nada com você, entenda. O problema é comigo. Mas na verdade, se você quer saber mesmo, eu acho que... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na época, eu estava com 25 anos. Fazia faculdade de pedagogia à noite e estágio numa escolinha infantil na parte da tarde, ali mesmo perto de casa. Eu adorava o que eu fazia. Gostava de cuidar de crianças, sempre gostei. E ali naquela escolinha havia crianças entre 3 e 5 anos. E era eu que ficava na frente cuidando da saída delas, entregando cada uma ao seu responsável. Só podíamos deixar uma criança sair na companhia de alguém se o nome da pessoa estivesse registrado ali na ficha. Do contrário, podia ser quem fosse, né? Nós não liberávamos a saída da criança. Tudo por uma questão de segurança, responsabilidade. Uma das minhas alunas, por exemplo, a Camila, era sempre sua avó, que a buscara no finalzinho da aula. 5 aninhos era a idade da Camila. Um dia aconteceu que apareceu uma outra pessoa ali na escolinha para pegar a Camila. Era um homem. Eu não o conhecia, nunca o tinha visto. Ele se aproximou e falou: eu vim buscar a Camila. Eu estranhei, perguntei quem ele era, o que era da Camila, no que ele prontamente respondeu que era o pai. Dei uma conferida na lista de pessoas autorizadas e ali não constava, né, nenhum Alain. Na verdade, não constava nenhum homem, muito menos Alain, que era o nome com o qual ele se apresentou. Repito, a gente só podia deixar a criança sair na companhia de uma pessoa que estivesse ali na nossa relação, sabe? Uma pessoa que era antecipadamente autorizada. Meu Deus, entregar uma criança para qualquer pessoa, mesmo que ela diga que é o pai, e até que prove com documento, é uma responsabilidade muito grande. E não era o caso. O nome dele não estava ali, mesmo ele dizendo que era o pai da menina.
E eu tentei explicar isso para ele, só que ele se exaltou. Falou comigo até de um modo assim, meio grosseiro. Escuta, chama logo a minha filha, por favor, que eu tô cheio de coisa para fazer. Não posso ficar aqui perdendo meu tempo com nhen. Ele ficou muito irritado. Mas o que eu podia fazer? Eu só estava fazendo o meu trabalho. Na verdade, estava, no fundo, zelando pela segurança das crianças. Da filha dele, inclusive, se é que ele era realmente o pai. Resumo, precisei ligar, depois de conversar com a pedagoga, e ligar para a avó da menina, para só então podermos deixar a Camila sair na companhia daquele homem. Ele pegou a menina assim, pela mão, e saiu irritado, reclamando. A Camila até o chamou de pai, quando viu ali, na entrada. Foi correndo para os braços dele, mas sabe como é, né? E acabou ficando nisso. No dia seguinte, foi ele quem apareceu de novo na escola para buscar a menina. Só que dessa vez, parecia até outra pessoa. Estava todo mansinho, todo educado, tanto que se aproximou de mim, pediu pela filha e acrescentou. Escuta, moça, deixa eu aproveitar para te pedir desculpas. Eu acho que ontem eu fui meio grosso com você, né? Desculpa, tá? Mas eu estava num dia tão ruim e... É claro que eu desculpei. Falei para ele que estava tudo bem, que eu entendia. Chamei a Camila, ele a pegou no colo, aí se despediu de mim e foi embora. E ficou nisso mais uma vez. Ou pelo menos era para ter ficado, porque no dia seguinte, a Camila, na sua inocência de criança, me contou uma coisa do pai. Ela ficou olhando assim para mim e sorrindo, como se estivesse achando alguma coisa engraçada. E eu, naturalmente, quis saber o que era. No que ela acabou falando. O pai falou que você é bonita. Teu pai disse isso? Ela confirmou com um movimento de cabeça. Olha, podia até não ter nada a ver, mas eu fiquei com aquele episódio na cabeça durante o dia todo. O detalhe é que desde aquele dia, somente ele passou a ir buscar a Camila. Eu não sei se fiquei sugestionada com aquilo que a menina tinha me contado, mas passei a reparar um pouco mais no pai dela. Não sei, pelo menos era a impressão que eu tinha. Parecia que ele me olhava, assim, com um certo interesse. Tirando aquele primeiro dia, quando ele foi até meio grosseiro comigo, nos outros dias, ele foi bem diferente. E sempre me tratava com gentileza. Era um rapaz bonito, tinha o seu charme. Só que, naturalmente, tratei de não alimentar nenhuma fantasia na cabeça, né? Ele devia ser casado com a mãe da Camila, de modo que o melhor era esquecer aquele elogio. Só que, se eu disser que não me sentia meio atarantada, assim, toda vez que ele se aproximava para buscar a filha, estaria mentindo. Algo aqui dentro de mim mudava quando eu o via, quando ele sorria. E eu sempre lembrava daquele episódio. A Camila sorrindo para mim e dizendo que o pai dela tinha me achado bonita. Até que um dia aconteceu uma coisa curiosa. Algo que eu sinceramente não esperava. A Camila tinha faltado exatamente nesse dia e sua avó tinha ligado para avisar que ela não iria à escola. Só que mesmo assim, no fim da aula, o Alain apareceu ali para buscá-la. Ele, com toda certeza, não devia saber que a filha tinha faltado. Pelo menos foi o que eu pensei quando o vi se aproximando. Antes que ele falasse alguma coisa que pedisse para chamar a Camila, eu me antecipei. Oi, Alain, tudo bom? Então, pelo jeito não te avisaram, mas a Camila não veio hoje para a aula. Eu estou sabendo, mas é que eu vim aqui por outro motivo. Ah, é? Veio falar com a pedagoga? Não, Melissa. Na verdade, eu vim aqui conversar com você.
Comigo? Ué, o que houve? Ele notou que eu fiquei assim meio apreensiva. Aí pediu que eu ficasse calma, que não era nada demais. E, para minha surpresa, falou aquilo. Então, que horas que você costuma sair? Daqui da escola? É. Falei que saía por volta das 6 horas e ele quis saber se eu tinha algum compromisso. Falei que sim, que ainda tinha de ir para a faculdade. Foi quando ele sorriu assim meio sem jeito e eu quis saber por que é que ele queria saber daquilo, que hora que eu saía, se eu tinha compromisso. E ele explicou assim com toda gentileza. Sabe o que é? É que hoje é aniversário da Camila. A gente vai fazer uma festinha amanhã para ela. Foi até por isso que ela faltou hoje. Enfim, eu vim aqui para ver se você podia me ajudar a comprar um presentinho para ela. Sabe o que é? É que eu não tenho jeito para isso. E antes que ele completasse a frase, eu falei, mas por que você quer que eu te ajude? E a mãe da Camila? Por que você não pede ajuda a ela? No que eu disse aquilo, notei que o seu semblante mudou. É que, infelizmente, a mãe dela faleceu no comecinho desse ano. Sério? Puxa, desculpa, eu não sabia. Resumindo, me senti muito mal por aquela bola fora. Juro que eu não sabia. Na verdade, nem podia imaginar. E no fim, até para me redimir daquela besteira que eu tinha falado, mesmo não sabendo, acabei faltando à faculdade naquele dia só para poder ajudá-lo a escolher um presentinho para a menina. Fomos a um shopping, ele escolheu um brinquedo, eu discordei dele, aí fomos a outra loja, até que finalmente entramos num acordo e escolhemos um presentinho bem bacana para ela. Depois de escolher o presente e comprá-lo, ele me convidou para tomar um café ali na praça de alimentação e a gente conversou tanto. Já que eu tinha falta da aula mesmo, fiquei com tempo, para conversar. E ele acabou me contando um pouco da sua história. E eu também acabei falando de mim. Imagine, eu nem podia supor que a Camila tivesse perdido a mãe, que a mulher tivesse morrido, e há tão pouco tempo. Porque era uma menininha assim, tão alegre. Foi realmente uma surpresa para mim. A gente tomou café e ele me deu carona até em casa. Até daria para eu assistir as 2 últimas aulas, mas achei melhor nem ir para a faculdade. Ele me deixou em frente de casa e, quando a gente foi se despedir, ele agradeceu pela ajuda, aí pegou um envelope que estava assim no console do carro e me entregou. Esse aqui é o convite da festinha da Camila. A gente está te esperando lá em casa amanhã, tá bom? Olha, apesar de tudo, eu fiquei com uma impressão tão boa dele. Pelo que tinha me contado, fazia só 5 meses que sua esposa tinha morrido. Eu nem perguntei o que tinha acontecido com ela, achei que não tinha nada a ver, mas convenhamos, Pelo fato de ser tudo assim tão recente, não devia estar sendo fácil para ele. Mesmo assim, ele parecia até bem conformado. Inclusive, estava animado para a festinha da filha. Resumindo, acabei indo à festa, aproveitei para levar também um presentinho para Camila. Ela adorou me ver ali na sua casa, Me apresentou para todo mundo como sua professora, cheia de orgulho. E no fim, quando fui me despedir para ir embora, mesmo eu tendo dito que não precisava, o Alain fez questão de me deixar em casa mais uma vez. Já tinha esfriado, tinha meio que anoitecido e eu não tinha levado nenhum agasalho, então ele fez questão de me levar. E ainda ficamos ali dentro do carro por mais de meia hora, conversando. Tudo coisa relacionada a Camila. Até que no fim, ele olhou assim para mim e falou: Melissa, mais uma vez,
Obrigada por tudo, viu? Porque, olha, primeiro, por me ajudar a escolher o presente. Eu sozinho tenho certeza de que não escolhi bem. E depois, pela conversa, né? Pela tua companhia. Aliás, você não quer me passar teu número? Assim a gente pode conversar de vez em quando. Pedi que ele anotasse. Anotei também o número dele. E entrei em casa. E não nego. A imagem desse homem não saiu mais da minha cabeça. Era uma pessoa tão envolvente. Naquela mesma noite, ele inclusive me mandou uma mensagem. E não sei explicar, mas me fez tão bem receber aquela mensagem. Foi uma sensação assim tão boa. De todo modo, não imaginei que no dia seguinte, um domingo, ele fosse me convidar para fazer um passeio com a filha. Eu aceitei e olha, há quanto tempo não passava um dia tão gostoso. E foi nesse dia, enquanto a Camila brincava, ali mesmo no shopping, que eu e o Alain nos beijamos pela primeira vez. E aquele beijo foi tão gostoso e me transmitiu assim tanta paz. Há quanto tempo que eu não beijava alguém? Há quanto tempo que eu não tinha um namorado? Não ficava com ninguém. Talvez até por isso, aquele beijo mexeu tanto comigo. Sei lá por quê, mas eu não queria que a Camila tivesse visto a gente beijando. Mas ela viu. E até comentou depois, né? Enfim. A gente voltou, ele me deixou em casa mais uma vez. E eu fiquei ali sonhando, pensando em tudo o que tinha acontecido. Voando na minha imaginação. Repito, fazia muito tempo que não tinha ninguém. Olha, mais de 2 anos. E há muito tempo também não me sentia daquele modo. No decorrer daquela semana, sempre que ele vinha à escola buscar a Camila, dava para sentir que tinha alguma coisa diferente assim no ar. Eu fui me apegando ainda mais a essa menina. Tudo por causa do pai dela. E fui me ligando também a ele, já que a gente se via praticamente todos os dias. E durante o dia todo vivíamos trocando mensagens, como também saímos de vez em quando. Nós 3, como se fôssemos uma família. Um dia, lembro que ele foi me buscar na saída da faculdade. Tinha deixado a filha com a sua mãe, a avó da menina, e foi me buscar. E foi nesse dia que tivemos também a nossa primeira noite de amor. Para dizer bem a verdade, eu ainda não sabia exatamente o que estava sentindo por ele. Até porque era algo tão recente. Não sabia se era entusiasmo, carência afetiva, até pelo fato de estar há tanto tempo sem ninguém. Porque fazia mais de 2 anos, repito, que eu não me envolvia com homem nenhum. E era tão bom quando ele me buscava, quando ele ia buscar a filha, ali na saída da escolinha, quando ele ia me buscar na faculdade, como aconteceu naquele primeiro dia e depois virou até uma rotina. De modo que eu não sabia se era entusiasmo, carência ou se já era paixão. Só sei que me fez tão bem aquela noite. Fizemos amor e eu depois fiquei em silêncio, assim, imaginando, pensando em tudo que estava acontecendo comigo. Tinha começado de um jeito assim tão esquisito. Ele sendo mal educado naquele primeiro dia. Só que depois, já no dia seguinte, pediu desculpa, começou a me tratar com muita educação. E dali para diante foi só alegria. Repito, eu ainda não sabia o nome daquilo que estava sentindo, mas era tão bom. A gente
se encaixou assim de um modo tão perfeito. Ele me tratou de um jeito tão carinhoso, de modo que aquela noite de amor, a nossa primeira, só serviu para me deixar ainda mais encantada. E assim, a minha vida continuou. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim tão leve, tão feliz. Isso durou 1 mês e meio, talvez, um pouco mais. Até que eu comecei que ele estava, percebi que ele estava preocupado. Um dia, chegou a escolinha ali para pegar a menina, mal me deu um beijo e já, foi embora com ela, dizendo que estava preocupado com o serviço, que tinha tido um problema no trabalho, sabe? Eu não gostava de ficar perguntando coisas para ele, principalmente relacionadas ao trabalho, mas, ele parecia realmente até amargurado, não sei. E o pior é que no decorrer daquela semana toda, ele continuou mais ou menos do mesmo jeito. Calado, semblante assim fechado. Sei lá. Eu perguntava se tinha acontecido mais alguma coisa, mas ele falava que não, que era preocupação com o serviço, nada mais do que isso. Mas eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo. No começo, foi, aquela coisa assim, sutil. Porque alguns dias já ele andava assim, meio diferente. Aí teve, aquela mudança repentina. Naquele dia, ele falou que tinha tido um problema profissional, mas nos dias que se seguiram, ele não mudou. Até tentava disfarçar quando a gente se encontrava, mas eu comecei a ficar preocupada com o jeito dele. Até as mensagens que a gente trocava foram pouco a pouco mudando de tom. Inclusive, ele começou a me tratar assim com uma certa distância, para não dizer quase frieza, quando ia buscar a Camila na escola. Um dia, eu fui decidida a perguntar e a ouvir uma resposta plausível dele sobre aquele comportamento que eu não estava entendendo. Perguntei, como já tinha perguntado outras vezes, só que dessa vez eu estava decidida a ouvir uma resposta que me convencesse. Ele mais uma vez disfarçou. Imagina, Melissa, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Você mudou comigo e hoje eu não aceito esse tipo de resposta evasiva. Pelo amor de Deus, eu preciso saber o que está acontecendo. Você me tratava diferente. Alain, fala para mim, seja sincero. Tem alguma coisa a ver comigo? Claro que não, já te falei, é coisa de serviço. Não. Ele insistiu, dizendo que era coisa da minha cabeça. Mas não era. Eu sabia que não era. E comecei a notar que, pouco a pouco, ele ficava ainda mais distante. E para deixar a situação ainda pior, e eu mais preocupada, ele até deixou de buscar Camila na escola. Sua avó voltou a buscar a menina. No primeiro dia, por exemplo, eu estranhei e perguntei por ele. E ela simplesmente disse que ele estava trabalhando. A gente, continuou assim, o nosso relacionamento. Mas, uma coisa fria. E eu sentindo cada vez mais distante de mim. Até que um dia tivemos uma conversa definitiva. Eu insisti que ele me contasse o que estava havendo com ele. Exigi uma resposta. Falei que merecia pelo menos uma explicação. Ele olhou assim para mim, uma expressão tão carregada. Melissa, eu nem tenho resposta para isso, sabe? Eu ando com a minha cabeça tão a mil. Estou cheio de problema lá no meu serviço. Não é nada com você. O problema é comigo.
Eu falei que entendia, que estava tudo bem. E simplesmente ele saiu do carro sem sequer se despedir. Antes mesmo de entrar pelo portão, eu já estava chorando. Mais uma vez, ele me respondeu daquele modo evasivo. E quando a pessoa responde assim, fica muito claro. Ele não queria mais nada comigo. Por alguma razão que eu não entendia, que eu não sabia, ele tinha gostado de mim, mas já não estava gostando mais. Se é que tinha gostado um dia. Talvez tivesse se entusiasmado e... Sabe, mas a situação agora era outra. Eu não queria aceitar, mas estava bem claro. Sabe, diante dos meus olhos, chorei tanto, tanto. Porque me dei conta de que estava gostando dele mais do que imaginava. Chorei, porque percebi que ele já não estava mais tão afim, tão interessado em mim. Pelo jeito, estava até arrependido de ter começado aquela espécie de namoro. Até porque, se quisesse, teria vindo atrás de mim quando eu saí do carro. Mas não. Simplesmente ligou o motor e se foi sem olhar para trás. Na verdade, foi assim que terminamos, sem um adeus definitivo. A gente simplesmente parou de se falar, de trocar mensagem, de se ver. Deixei também de perguntar coisas sobre ele para Camila, como fazia sempre. E tratei de me conformar. Até porque, que outro remédio? Eu já estava gostando dele. Mas ficou muito claro que ele não queria mais nada comigo. Já tinha se cansado de mim. De modo que só me restava esquecer, cuidar da minha vida. Mas só eu sei o quanto foi difícil. Me dava um nó na garganta quando a Camila vinha para o meu lado perguntando. Ela gostava de... Tinha se acostumado, né? Quando a gente saía junto, ela sempre perguntava quando que a gente ia voltar a passear de novo. Às vezes, eu tinha até de me afastar dela, para não chorar na sua frente. No fim, nunca mais a gente se viu. Eu e ele. E no ano seguinte, a Camila ia entrar no primeiro ano, iria se mudar para uma outra escola, e eu tratei de me conformar. Me concentrar na minha faculdade, no meu estágio. Aliás, no ano seguinte, acabei saindo da escola também. Acabei conseguindo um trabalho numa outra escola infantil, e aí mesmo é que eu e o Alain perdemos completamente o contato. O problema foi que mesmo a gente tendo se afastado, não consegui superar essa fase da minha vida. Não consegui esquecê-lo. Até hoje não entendi direito o motivo de ele ter se afastado. Não sei se foi algo que eu fiz, ou algo que eu deixei de fazer, ou se ele simplesmente cansou, enjoou de mim. Quem sabe ele também tenha preferido se afastar para ficar sozinho, porque ainda amava a esposa morta. Digo isso porque eu sei que ele não tem ninguém. Esses tempos encontrei a avó da Camila, por acaso, ali no bairro, e acabei perguntando do Alain, assim como quem não quer nada, né? Quis saber se ele estava bem, se ele tinha arranjado outra mulher, se estava namorando, e ela falou que não, que ele continuava sozinho, de modo que só posso pensar que ele ainda amava a esposa, ainda sofria por ela. Por isso, deve ter preferido continuar sozinho, em vez de tentar refazer a vida ao lado de outra pessoa. Olha, se foi isso, não o culpo por ter se afastado de mim. Fazer o quê? Como posso culpá-lo por não ter se apaixonado do jeito que eu me apaixonei? Tivemos uma história tão curta, tão breve, mas que me marcou tanto, que até hoje não consegui superar. Eu não estava acostumada
com aquele jeito carinhoso, como ele me tratou durante aquele tempo. Por isso que ele acabou me conquistando tão fácil. Hoje, estou aqui, sozinha, lembrando desse homem ainda, e pedindo a Deus que um dia eu consiga afastá-lo do pensamento. Porque, sabe, tem coisa que a gente sabe que tem que morrer dentro da gente. Quando você gosta da pessoa, acaba se apaixonando, como no final eu acabei me apaixonando. Mas sabe que outra pessoa não está na mesma sintonia. Não há outro caminho, não há outra solução. A gente precisa esquecer, precisa arrancar aquele amor do coração, porque é um amor que não está destinado a deixar a gente feliz. Pelo contrário, amor não correspondido é um amor que faz sofrer. Tudo que vivemos foi bonito demais, intenso. Momentos lindos que eu não vou esquecer jamais. Mas eu tenho que entender e aceitar que o amor que ele sentiu por mim, se é que foi amor, ou a paixão que ele sentiu, o entusiasmo que ele sentiu, sei lá o quê, já não existe mais. Ele gostou durante um tempo, mas aquilo se apagou. De repente ele se enjoou de mim. De repente ele começou a me comparar com a falecida esposa. Quem sabe seja isso. E viu que eu não estava à altura. Sei lá o que aconteceu. Só sei dizer que esse homem me marcou tanto, tanto, que eu continuo tentando e vou tentar até, quem sabe, o fim da minha vida. Esquecer esse amor que não foi correspondido do jeito que eu gostaria que fosse. Mas que ele também não teve culpa de não se apaixonar por mim do jeito que eu me apaixonei por ele. Amor não correspondido não traz alegria, não traz felicidade. Só faz sofrer, só faz a gente penar. Que solução, meu Deus, se não esquecer esse homem para sempre. E na próxima quinta-feira, 15 horas, não perca. Até que um dia, a mãe dela me pegou na frente de casa, quando eu estava chegando, e meteu a boca. Escuta, rapaz, você não tem vergonha de perseguir a minha filha, não? Um barbado da sua idade, correndo atrás de uma menina. Você sabe quantos anos que a senhora tem? Ela é menor de idade, sabia? Olha, eu podia até te botar na cadeia por causa disso. Dona Laura, a senhora não está entendendo. Quem não está entendendo é você, seu tarado de uma figa. Escute o que eu vou lhe dizer. Se eu te pegar de novo atrás da minha filha, eu juro que te boto na cadeia. Tá me ouvindo? Eu estava no trabalho quando aquela chuva começou. Aliás, chuva é só modo de falar, porque parecia até que o mundo estava desabando. Até pedra caiu. Sem contar o vento. Eu estava preocupado e até com um pouco de medo, para falar a verdade. Foi uma tempestade relativamente rápida, durou uns 15 minutos. Mas com certeza devia ter feito um estrago em alguns lugares. E de fato fez. Ali mesmo, no bairro onde eu morava, havia algumas árvores caídas sobre a fiação de luz e dos carros também. Em alguns pontos, não tinha nem energia elétrica. E quando cheguei em casa, fiquei ainda mais assustado, porque um pinheiro de araucária tinha caído justamente sobre a casa dos nossos vizinhos, de lado. Olha, coisa pavorosa. Esse pinheiro ficava no terreno que fazia fundos com a casa desses nossos vizinhos e, por conta da tempestade, acabou caindo. O problema maior foi que caiu justamente em cima da casa deles. E olha, atingiu em cheio. Como eu rezei para que ninguém tivesse se ferido, para que todos estivessem bem. Assim que cheguei em casa, descobri que todos esses meus vizinhos estavam ali. Meus pais tinham ido acudi-los e naturalmente que os chamaram para nossa casa
Por sorte, ninguém tinha se machucado, pelo menos não assim com gravidade. O fato é que depois do incidente, eles acabaram ficando abrigados ali na nossa casa. Apesar de serem nossos vizinhos, eu não tinha muita intimidade com ninguém. Não conhecia assim a fundo, não tinha conversado assim com ninguém daquela casa. Até porque, puxa vida, a gente trabalha, não tem muito tempo para... Era oi, bom dia, como vai e só. Tava todo mundo nervoso. E nem podia ser diferente, né? Mais do que nervosos, estavam todos preocupados, assustados com aquilo que tinha acontecido. E, ao mesmo tempo, aliviados, né? Porque ninguém tinha se ferido, pelo menos isso. Era uma família de 5 pessoas. O casal e 3 filhos, sendo 2 meninas e um menino. Repito, eu não tinha intimidade com nenhum deles, apesar de serem vizinhos. Minha mãe foi logo falando que eles iam passar aquela noite ali em casa. Depois me chamou de lado e pediu que eu cedesse o meu quarto. O meu irmão também iria ceder o dele. E ela iria arrumar o sofá e um colchão pra gente ali na sala. Falei que por mim tudo bem, estava tudo resolvido. O casal ficou ali no quarto do meu irmão e as crianças se arranjaram no meu quarto. Quer dizer, eu digo crianças, mas a menina mais velha já não era mais criança. Aparentava ter uns 16 ou 17 anos. Seu nome, Silmara. Olha, eu sei que não era hora nem lugar para ficar reparando em certas coisas, mas olha que moça bonita. Eu já tinha visto algumas vezes, mas nunca tinha reparado assim muito bem nela. Até porque era muito novinha. Bom, pelo menos para mim, né? Que tinha 33 anos. Ela tinha assim um cabelo tão bonito, todo ondulado. Ela estava usando um conjunto de dormir com o shortinho e a camiseta combinando. Repito, eu sei que não era o momento de reparar nesse tipo de coisa, mas foi inevitável, né? Foi inevitável. Era um anjo em forma de gente. Logo todo mundo se recolheu e eu e o meu irmão nos ajeitamos ali na sala. Olha, eu custei a pegar no sono. Fiquei ali pensando em tudo o que tinha acontecido, na falta de sorte dos nossos vizinhos. E não vou esconder, pensando também naquela belezinha de menina. Não nego que numa hora daquelas, devia estar dormindo feito um anjo bem ali no meu quarto, na minha cama. Quem sabe, deixando o seu perfume impregnado no lençol. Olha, no dia seguinte, lembro que eu levantei bem cedo e fui para o meu trabalho. E quando voltei, eles ainda estavam ali. Mas foi coisa rápida. Logo, logo se foram. Segundo minha mãe, eles iriam à casa de um parente deles. Iriam ficar por lá até ser possível voltar ali para a casa deles. Quando fui para o quarto me trocar, me deparei com uma coisa que logo me chamou a atenção. Sobre a cadeira em frente à mesinha do computador, estava uma camiseta. Era a mesma que a Silmara estava usando na noite anterior. Eu lembrava claramente de ter visto ela usando um conjuntinho de dormir, o shortinho combinando com a camiseta. No impulso, peguei aquela camiseta na mão e apertei assim contra o nariz, só para sentir o cheirinho dela. Aquele perfume suave, gostoso. Isso mexeu tanto comigo. Depois, procurei para ver se encontrava outra parte do conjunto, o shortinho, mas não encontrei. Pelo jeito, ela tinha esquecido apenas a camiseta ali. Foi inevitável lembrar do seu rostinho lindo. Na verdade, a gente nem tinha conversado direito. Até porque, aquela bagunça toda, né? Família toda dormindo ali em casa. Nossa casa que também não era muito grande, quer dizer, ficou lotada, né? Mas só de sentir o seu cheiro, impregnado naquela camiseta, sua imagem surgiu no mesmo instante na minha memória.
não consegui existir. E na hora de dormir, deitei com aquela camiseta ali do lado do travesseiro. Só para poder adormecer, sentindo o cheirinho daquela princesa. Não perca, é na próxima quinta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Rodrigo e Silmara em mais uma edição de A Força do Amor.